Então, olá pessoal, vamos agora no nosso primeiro vídeo tratar sobre a nossa prova, certo? Um rápido gabarito da prova, porque eu achei que bastante gente errou questões bem simples, certo? Então, vamos lá comentar. Não posso deixar de passar sem comentar para poder esclarecer a dúvida desse pessoal, tá bom? Então, a primeira questão, que era de marcar, ela tratava de duas forças, F1 e F2. E a questão dizia que a força F1 e F2 eram de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas. Aqui nós temos negativo e negativo, então elas se repelem porque são cargas de mesmo sinal. Aqui nós temos positivo, positivo, elas se repelem porque são cargas de mesmo sinal. E aqui nós temos negativo e positivo. Ora, cargas de sinal opostos, elas se atraem. Então, a gente pode responder a questão olhando esse diagrama que representa as três possibilidades da força F1 e F2. Observe que em todas essas condições, eu tenho forças na mesma direção, certo? Mas os sentidos são opostos. Esse vai para a esquerda, esse vai para a direita. Esse vai para a esquerda, esse vai para a direita. Esse vai para a direita, esse vai para a esquerda. Então, a gente pode concluir, né, que independente dos sinais das cargas, a força F1 e F2 serão sempre opostas. Sempre o sentido delas será oposto. Não importa se é atração ou repulsão. Então, logo, a resposta dessa questão é o item E. Tudo bem? Então, para responder essa questão, era apenas necessário você fazer um diagrama representando aqui os três casos que poderiam surgir de atração e repulsão, tá? A segunda questão tratava de três blocos, A, B, C, que são colocados sobre uma superfície. A superfície é isolante, certo? Aqui tem o A, B e C. Esse material é metálico, tá? E eu vou pegar dois e vou de esses bastões vão meu material esses bastões positivos. Seria P1 e P2. Tá bom? Então, ele quer saber se a gente fizer isso, aproximar esses bastões, usar uma luva isolante para afastar esses blocos que estão encostados um no outro, qual vai ser a carga final desses blocos aqui? Ora, se eu aproximo o bastão de A, como é o elétrons livres vão tender a se aproximar dessa superfície. Da mesma forma, o corpo C aqui, carga positiva, chama os livres para essa superfície. Os elétrons de B vão se distribuir, né, entre C e A. Quando eu tocar com uma luva isolante, afastando esses blocos, o que eu vou ter é A com um excesso de elétrons, C com um excesso de elétrons e B com ausência de elétrons, porque os elétrons dele caminharam, né, para A e C. Então, o que acontece é que B vai ficar com carga positiva, tá? Então, eu escrevi aqui: os elétrons serão atraídos para as extremidades do corpo A e C. O corpo B ficará com ausência de elétrons. Ao serem separados, C serão negativos devido ao excesso de elétrons e B será positivo devido à ausência de elétrons. E eu quero chamar a atenção aqui ao fato de que apenas os elétrons livres do metal caminham no metal, certo? Carga positiva não caminha, carga positiva não anda.
Porque a carga positiva significa uma ausência de elétron. O elétron daqui saiu, tá certo? Lembra que é um metal, tá? Então, cuidado quando vocês forem explicar as coisas, vocês estão usando os termos corretos, certo? O conceito tem que estar bem fundamentado. Carga positiva não anda, quem anda são os elétrons, tá joia? Então, vamos continuar. Vamos para a nossa questão 3, certo? A nossa questão 3, eu já fiz aqui alguns cálculos prévios. Ela trata de uma questão que é a aplicação imediata da lei de Coulomb. Ela pergunta qual é a distância entre duas cargas, certo? E dá o valor dessas cargas. Q1 é 26 microcoulomb e Q2 é menos 47 microcoulomb. Lembrando que micro é 10 elevado a menos 6, como a gente comentou no dia da prova. E dá o valor da força eletrostática entre as duas cargas, que o módulo é 5,7 newtons. Ora, se a gente pode ver aqui no diagrama, a configuração da questão. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então, significa que a força eletrostática entre elas é uma força de atração. E tem uma determinada distância R que separa essas duas cargas. É dada na questão o módulo da minha força, que é 5,7 newtons, certo? E nós sabemos o valor da nossa constante para ser usada na questão. Subir um pouquinho aqui, nós sabemos o valor do nosso K0. Eu vou usar no caso aqui 8,99 vezes 10 a 9, tá joia? Ora, a questão trata de força entre duas cargas. Então, isso significa que é a utilização da lei de Coulomb. Nós colocamos lá na lousa a lei de Coulomb. 1 sobre 4πε0, Q1 vezes Q2 sobre R2. E a questão está pedindo o valor da distância entre as duas cargas. Então, esse R aqui. Muita gente teve dificuldade de isolar esse R na questão, tá? Então, como ele está aqui no denominador, e aqui nós só temos multiplicação de fração, eu posso passar esse R para cá e trocar de posição com um no F. Então, fica R ao quadrado aqui e a minha força aqui. Eu já substituí os valores dados aqui. Observa que eu estou trabalhando com o módulo de Q2. Ele não está negativo, tá? Porque eu já sei que a força vai ser de atração. E aí, eu só preciso desenvolver esse cálculo. Eu encontro 13,88 vezes 10 a menos 1. Se eu mover uma casa decimal para cá, né? Isso se transforma em 1,39 metros, né? Nós estamos trabalhando com um sistema internacional. Então, observa que era uma aplicação direta da lei de Coulomb. Só precisava pegar os dados na questão, substituir e calcular. Então, não era uma questão difícil, não, certo? Agora vamos... E era para ser resolvida bem rápida, né? Vou descer um pouquinho aqui. Então, o que nós temos nessa questão? Nós temos um anel, vou desenhar aqui nesse cantinho, o anel carregado, e no eixo desse anel, nós encontramos duas coisas. Primeiro é uma carga, Q1, que é dada, e uma posição A identificada, onde aqui é dado um campo elétrico total. E esse campo elétrico total, ele é desenhado na questão, certo? Ele é de baixo para cima, tá joia? Que é outra informação dada na questão. Também é dada na questão a distância aqui entre o centro do anel e Q1, tá? Que foi 5 centímetros. E o centro do anel e o ponto A, que são 10 centímetros,
certo? O valor da carga Q1 é positiva, é 1,4 vezes 10 elevado a menos 9 com, tá joia? E o raio do anel também é dado, né? Esse raio do anel aqui, ele é dado como 1 centímetro, tá joia? Então vamos lá. O que que eu escrevi